Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e faço um vídeo com o título Por que o Jesus da Bíblia é uma ilusão? Antes de adentrar ao tema e ao assunto do vídeo em questão, quero agradecer aos inscritos do canal. Essa semana, mais especificadamente no domingo, dia 19, eu atingi a marca de 1000 inscritos e fico muito feliz e lisonjeado por cada inscrito do canal que acompanha, que comenta, que deixa aquele like, que deixa aquele incentivo. Aos amigos que deixam uma mensagem lá no WhatsApp ou no Facebook, eu agradeço a todos e espero, cada dia que passar, conquistar cada vez mais pessoas com um trabalho honesto, sincero. Então eu fico muito feliz e lisonjeado. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. E caso achar digno o meu trabalho, se inscreva-se no canal, acione o sininho com as notificações. E se o vídeo for ficar bacana, ficar legal, não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Pois muito bem, o título do vídeo, Por que Jesus é uma ilusão? Para quem é um cético, para quem conhece bem a Bíblia, conhece bem o cristianismo, para quem já frequentou muito tempo uma igreja, provavelmente vai ter uma lista imensa de motivos e razões da qual pode ser, considera Jesus, né, o Jesus bíblico, é uma ilusão. Eu vou bater muito mais em cima da raiz, no caso o Jesus bíblico, do que propriamente o Jesus apregoado dentro das igrejas. Por quê? Porque há uma diferença, né? O Jesus apregoado nas igrejas é um e o Jesus da Bíblia é outro. Apesar que aqui também na Bíblia existem alguns Jesuses. Porém, eu vou me focar, para o vídeo de hoje, eu quero falar que o Jesus da Bíblia é um só, certo? Um só Jesus. E por que que o Jesus da igreja é diferente? Sim, por diversos motivos. Se você analisar, você vai ver que muitas coisas que é apresentado no Jesus dentro da igreja é diferente do Jesus da Bíblia. Sem contar que cada igreja cristã, cada denominação, ela cria o seu próprio Jesus, de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniência e interesse ali do líder daquela instituição, daquela denominação ou daquele movimento cristão, certo? Pois bem, eu vou, para exemplificar a linhagem de raciocínio nesse vídeo, eu trouxe 3 passagens. Então, o primeiro texto que eu vou trazer no vídeo de hoje, para abordar essa linhagem de raciocínio sobre o porquê que o Jesus da Bíblia é uma ilusão, eu vou trazer o verso 8 do texto de Atos 1, que diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse aqui é o primeiro texto que eu trago nesse vídeo. O segundo texto é o texto de Mateus 28, que diz o seguinte, do verso 18 ao 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. E ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho dito, que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou falar também de Marcos 16, só que isso aqui eu vou deixar mais para o final do vídeo. O que temos em comum entre Atos 1, verso 8, e Mateus 28, do verso 18 ao verso 20? O que temos aqui em comum? Tá? Por que eu trouxe esses textos? Primeiramente, o que tem de semelhante nesses dois textos é que ali está falando, dentro da crença cristã, né, o cristão ele acredita nessa ilusão, nessa ideia ilusiva de que Jesus ele ascendeu aos céus. Então, ou seja, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele ascendeu aos céus. E não só os cristãos acreditam nisso, né? Os muçulmanos também têm a crença da ascensão aos céus, que uma pessoa ela pode ascender aos céus, subir aos céus, sem utilizar nenhum tipo de instrumento, tipo um avião, um helicóptero, uma nave espacial, enfim, ela sobe, certo? E ela some no céu. De maneira racional, isso daí é algo absurdo, isso aí é algo impossível, é algo que ninguém presencia esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto em comum que há entre Atos 1 e Mateus 28, como também Marcos 16, é essa questão de que quando Jesus disse essas palavras, ele já estava quase ascendendo aos céus, certo? Ele já havia ressuscitado e ascendido aos céus. E outro ponto em comum é a questão de promessa. Ele deixa uma promessa às pessoas, certo? Então, ou seja, ele deixa o Espírito Santo, essa figura do Espírito Santo dentro do cristianismo, na maioria das vertentes é entendida como um consolador, como alguém que cuida do cristão aqui na terra, como alguém que cuida da igreja, como alguém que cuida
certo, da mensagem de Jesus aqui nessa terra. Ele diz que, aqui em Atos 1, que as pessoas receberiam poder quando esse Espírito Santo descessem sobre essas pessoas. E se você prosseguir a leitura do livro de Atos, no capítulo 2, há a descida desse tal do Espírito Santo sobre as pessoas que seguiram a Jesus. Esse ser descesse sobre os discípulos de Jesus, as pessoas que acompanhavam a Jesus, algo mudaria nessas pessoas, certo? E elas também receberiam um poder. Então, ou seja, elas teriam condições, elas seriam aptas a divulgar a mensagem, o Evangelho, a mensagem de Jesus para todas as pessoas que elas viessem se encontrar. Elas iriam divulgar essa mensagem. E elas provariam a autenticidade da mensagem por intermédio do poder, certo? Então aqui, Mateus 28, ele dá instruções, tá? Que vocês iriam distribuir a mensagem fazendo o quê? Fazendo discípulos de todas as nações, ou seja, em todos os países, em todos os lugares, vocês iriam fazer discípulos, ou seja, vocês iriam convencer a pessoa da mensagem. Como que vocês convenceriam, como que as pessoas seriam convencidas da mensagem, certo? Elas iriam batizando as pessoas, ou seja, fariam com que as pessoas aceitassem a mensagem, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui em Mateus 16, a gente já tem, continuando essa linhagem de pensamento, temos a seguinte instrução de Jesus para os seus discípulos. Verso 15, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, isso daqui já entra em complemento com Mateus 28, né? Ou seja, que todas as pessoas, elas deveriam receber a mensagem. Do caso dos discípulos de Jesus, que ouviram a instrução. Presta atenção que o verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todo cristão entende que esse ser salvo é a pessoa que ela não iria para o inferno, certo? Ela iria alcançar um paraíso, ela iria alcançar o céu, certo? Por intermédio de aceitar a mensagem de Jesus. Verso 17, presta bem atenção. E esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Verso 18, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Então, ou seja, aqui, ó, o verso 17 e 18, ele explica o que viria a ser esse poder, essa autoridade de quem recebesse o Espírito Santo. Onde que eu quero chegar nesse vídeo, trazendo esses 3 versículos? Que o que há em comum nessas 3 passagens? Ela contém promessas. A promessa que é a descida do Espírito Santo, é revestimento de poder, e o texto de Marcos 16, ele descreve o que viria a ser esse poder. E quando você lê o livro de Atos 1, aliás, todo o livro de Atos, você vê os milagres, as obras, os feitos realizados pelos discípulos, pelos apóstolos. Então, eles falaram em novas línguas. Eu vou explicar aqui alguns desses temas, por exemplo. Em meu nome vocês expulsaram demônios. Primeiramente, Jesus ele expulsou demônio, certo? Obviamente, para quem é cético, o cético ele não acredita em demônio. O demônio é algo da mente da pessoa, certo? Mas o crente crê que o demônio é um anjo caído. E o demônio ele age para destruir a vida das pessoas. Faz a pessoa beber, faz a pessoa matar, faz a pessoa estuprar, faz a pessoa fazer barbaridades. Então isso daí é obra do demônio. Faz a pessoa querer se matar, ter depressão. Então, por intermédio do nome de Jesus, se expulsa o demônio e as pessoas ficam supostamente livres dessa atuação do mal, do demônio. Então, isso seria um sinal. Embora todos nós sabemos que, por exemplo, em igrejas que praticam exorcismo, a gente percebe muito bem que as pessoas que supostamente têm demônios, que incorporam com demônios, é algo da mente da pessoa. A pessoa é induzida àquilo. Tanto nas religiões protestantes evangélicas que praticam exorcismo, como também pela própria Igreja de Roma, que alguns padres praticam exorcismo. Mas eles podem ver que não é em qualquer pessoa que o demônio entra, não é em qualquer pessoa que o demônio manifesta. Você nunca vai ver, geralmente, um ateu, um agnóstico, um deísta, uma pessoa irreligiosa com demônio. Geralmente é o religioso, a pessoa que acredita fortemente no demônio, nas forças do inferno, nas forças do mal, é que ela vai geralmente incorporar com o demônio, certo? Então,
como um cético, como um incrédulo não recebe o demônio, não incorpora com o demônio, podemos deduzir que o demônio ele é algo da mente da pessoa. Falarão novas línguas. Ou seja, os pentecostais hoje em dia, os neopentecostais, eles cometem um erro de interpretação grotesco acerca do assunto. Por quê? Porque falar em novas línguas, como aquelas pessoas, os discípulos de Jesus, para quem essas promessas foram dirigidas, porque foram eles, suponhamos que toda essa narrativa bíblica seja verdade. Óbvio que não é, mas suponhamos que seja verdade, que Jesus realmente existiu, que esse Jesus da Bíblia existiu, que esse Jesus da Bíblia morreu, ressuscitou, ficou ali alguns dias com os seus discípulos e se ascendeu aos céus. Essas promessas foram para os discípulos de Jesus, para quem recebeu de viva voz, essas promessas de Jesus pessoalmente. E eu vou provar aqui agora o porquê que eu afirmo isso. Porque o que acontece? Quando você lê o livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo encheu as pessoas que estavam ali reunidas numa determinada casa, eles começaram a falar novas línguas. Línguas essas, tá? Por exemplo, eles falavam aramaico. Então eles passaram a dominar o grego, passaram a dominar a língua japonesa, a língua indiana, o árabe. Ou seja, eles começaram a falar em novas línguas, e não línguas de anjo. Siricanta, xiricanta, baralaia, que os pastores e os pentecostais falam por aí, que ninguém entende porcaria nenhuma, não tem significado algum. E sim, idiomas. Era uma comunicação de se levar a mensagem de Jesus às pessoas que não conheceram a Jesus. Certo? Então, se falar em novas línguas, seria isso. Dominar línguas que até então eles não dominavam. Todo mundo sabe que isso não existe. Aí o que o crente faz? Para dar uma possível veracidade a isso, criou a tal da língua dos anjos. É o xiricanta, siricanta, baralá. É para você edificar o seu corpo, baseado no que Paulo fala lá em Coríntios 14, né? 1 Coríntios 14, se eu não me engano, ou Coríntios 12, enfim. Eu sei que Paulo ele vai falar sobre a língua para edificar corpo. Só que a língua, a promessa de novas línguas que Jesus deu aos seus discípulos, que você, no caso, vivendo aqui no Brasil no século XXI, não é de Jesus. Não é um discípulo de Jesus. Ah, mas eu sou discípulo de Jesus. Só na sua cabeça, só na sua imaginação. Porque você não recebe esses dons. Você não recebe e nunca vai receber. Porque isso é ilusão, isso é um caráter fantasioso. Então, ou seja, a questão de expulsar demônios é algo da mente da pessoa. Pessoa que realmente tem algum tipo de problema psicológico. Ela é induzida a receber o demônio, a incorporar com o demônio. Falar novas línguas. Pega um crente. Aliás, tem crente que não sabe nem ler e escrever. Né? Infelizmente, não querendo desfazer, não querendo ridicularizar. Mas eu vou falar uma coisa que, infelizmente, é verdade. A maioria das pessoas que frequentam igrejas pentecostais e neopentecostais, não todos, tá? Tô falando a maioria, são pessoas leigas, são pessoas que, de repente, mal sabem escrever o próprio nome. Então, ou seja, se você pega essa pessoa que mal sabe ler e escrever, e, de repente, ela começasse a falar, ela fala um português muito mal falado, um português bem coloquial, e ela começasse a falar em espanhol, ela começasse a falar em inglês, começasse a falar em mandarim, começasse a falar na língua indiana, poxa, do nada, e as pessoas comprovassem que realmente a pessoa teve esse dom, começou a, depois de ir na igreja, depois de receber o tal do Espírito Santo, começasse a falar esses idiomas, e não somente ela, mas de mais outras pessoas, e aonde elas colocassem a mão em pessoas que não tinham esse dom, e essas pessoas passassem a ter esse dom, seria uma prova irrefutável de que realmente o Espírito Santo existe, de que realmente as promessas de Jesus, elas perduram até os dias de hoje. Mas aí eu te pergunto, veja se isso acontece. Isso não acontece. Vamos ler o verso 18? Para abrir mais os teus olhos, para abrir mais a sua mente acerca do assunto? Eu afirmo que essas promessas foram feitas de Jesus para os seus discípulos naquele período. Você, como crente, por causa do teu pastor, por causa do teu padre, por causa do teu líder religioso, ele mente para você falando que essas promessas, ele faz o crente enxergar essas promessas como é para mim. Eu vou receber o Espírito Santo e eu vou ter esses poderes. E você não vai ter esses poderes. Vamos lá, verso 18. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Agora eu te pergunto, isso acontece?
Por que o texto fala em pegar em serpentes? Porque a serpente, ela é peçonhenta. Pá, a serpente mordeu, ela joga veneno. Quantas pessoas que já não morreram envenenadas por mordida de serpente? Quantas pessoas que já não faleceram? Tem cobra que morde uma pessoa e em menos de 1 minuto a pessoa falece. E aí? Você que diz ter o Espírito Santo, você que diz ter esses poderes, você que diz acreditar nessas promessas de Jesus que foram feitas para os seus discípulos, mas você fala que é para você. Você tem coragem de receber uma mordida de uma cobra venenosa? Você não vai ter coragem disso. Mas você não fala que a promessa é para você? Você não toma essa promessa para você? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Está aqui mais uma ilusão. Tem crente que se comer uma coxinha mal passada, mal frita, já vai para o hospital, já vomitando, cagando, passando mal, com os olhos virados. E às vezes comem o salgado lá da igreja. Esse que é o pior. E porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Ah, mas aí isso aí acontece. Eu já vi pessoas saindo da igreja curada. É mesmo? É. Pode acontecer sim, de pessoas irem na igreja e saírem curadas. Só que geralmente essas doenças que as pessoas recebem cura são doenças que podem ser fingidas. E elas são curadas pelo poder da fé. A fé em Jesus, a fé dela pode ser direcionada a Jesus, mas não é a fé em Jesus propriamente que pode curar uma pessoa. Quando a pessoa está com uma doença que ela é induzida a acreditar na cura dela, e a doença, no caso, pode ser receber uma cura pela fé, geralmente as doenças que recebem curas pela fé são doenças que podem ser fingidas. Não falo aqui no canal que todas as pessoas que vão doentes para a igreja estão fingidas. Mas, por exemplo, existem tipos de coisas que a pessoa não consegue fingir. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um olho vazado, certo? Uma pessoa que ela tem calvície, uma pessoa que tem um membro amputado, certo? Uma pessoa que ela tem uma grande cicatriz, foi vítima de queimadura, uma pessoa que tem síndrome de Down. São tipos de doenças, são tipos de deformidades que não dá para se fingir. Aí eu quero ver qual crente que diz ter o Espírito Santo colocar a mão sobre uma pessoa nesse tipo de situação e trazer a cura para elas. Né? E aqui não está falando de fé, porque tem crente que vem com aquela desculpa de idiota esparrapada, porque a pessoa tem que ter fé. Aqui o texto não está falando de fé. E porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Certo? Ou seja, esse sinal, aqui está falando aqui, ó, esses sinais acompanharão os que crerem. Ou seja, quem pratica o sinal é aquele que crê. Então, ou seja, se a pessoa vai receber uma cura, ela não precisa ter fé para receber a cura. Muito pelo contrário. Se ela estiver sem fé, ela receber a cura, ela vai passar a ter fé. Ela vai ter um motivo, ela vai ter uma prova irrefutável do porquê que ela tem que ter fé. Por que ela acredita naquilo. Poxa, eu não estava esperando, eu não tinha fé, não acreditava e eu fui curado. Eu cheguei lá, às vezes, sem um braço, sem uma perna, eu cheguei com uma queimadura, eu não enxergava um dos meus olhos, ou meus 2 olhos eu não enxergava, e cheguei lá, colocaram a mão sobre mim e eu fui curado. Ou seja, se isso ocorresse, se isso acontecesse, isso seria uma prova irrefutável de que o cristianismo, ele é a religião certa. Certo? Que verdadeiramente existe um Deus que se revelou por intermédio do cristianismo e que ele age, que ele realmente é real. E ele não fica dependendo de crença de ninguém, ele mostra que ele é real. E a partir daí as pessoas passam a crer. Porque não tem o que refutar, não tem o que questionar. É algo visível. Certo? Mas e aí? Isso acontece? Então, ou seja, estou provando aqui. Se eu for trabalhar aqui com todas as passagens que eu posso encaixar como ilusão religiosa dentro do cristianismo, eu ficaria aqui 2 dias gravando direto. Mas eu trouxe essas 3 passagens para mostrar para você claramente, meu amigo cristão, o porquê que o Jesus da Bíblia é uma ilusão. Certo? Então, existem esses e muitos outros motivos da qual eu considero o Jesus da Bíblia. Tá? O das igrejas, então, nem se fala, pior ainda. Mas aqui o da Bíblia, que você diz crer, que você diz acreditar, que você diz respeitar, que você diz seguir, o porquê que isso é uma ilusão. Porque as promessas de Jesus, a maioria delas, foram destinadas aos seus discípulos, para pessoas que tiveram uma oportunidade que eu, você e demais pessoas que vieram a nascer ou viver em outras regiões não tiveram, que era conhecer Jesus pessoalmente. Era ver esses atos, esses sinais, esses milagres pessoalmente, e não tiveram razões para não crer.
Elas tiveram a comprovação realmente de que ali era algo real, era algo que estava acontecendo. E hoje em dia não. Hoje em dia o que você tem de Jesus é uma coisa que a igreja, a religião cristã implementou na sua cabeça. E se você parar para analisar de forma racional, você perceberá que tudo isso não passa de uma grande ilusão. Forte abraço, fiquem na paz.